Olá pessoal, sejam bem-vindos. Hoje, nossa última aula sobre o tema do fim dos tempos. Nós vamos falar então sobre o paraíso e nos últimos 2 meses nós estudamos aí, colocamos alguns tópicos. Não é possível esgotar o assunto, mas observamos alguns tópicos relacionados com o fim dos tempos. Então hoje nós vamos observar aquele aspecto das promessas de Jesus que ainda não se cumpriram. Isso significa que nós vamos olhar para aqueles últimos textos, para a última página da Bíblia e procurar nesses textos, nessa reflexão, nessas promessas, aquilo que pode nos dar segurança, nos alimentar espiritualmente. Eu digo isso porque quando Jesus, especialmente no Evangelho de João, começou a anunciar para os seus discípulos que ele deveria morrer, deveria padecer, e os discípulos se mostraram, talvez de alguma forma, preocupados ou ansiosos, Jesus não usou com eles nenhuma mensagem do estilo que nós temos hoje de autoajuda, ou dizendo que eles passariam por isso e sem nenhuma dificuldade. O que Jesus faz é descrever que, de fato, esse período que nós temos de vida é um período de lutas, as pessoas não entendem o Evangelho e as nossas posições, sendo firmes no Evangelho, certamente vai gerar desconforto, talvez até perseguição sobre a nossa vida. Jesus, em Mateus, no Sermão do Monte, ali, capítulo 5, diz que nós somos muito felizes quando passamos por perseguição pelo nome dele, porque isso é sinal de que nós estamos no caminho. Mas o que Jesus faz com os discípulos, para amenizar a preocupação deles, é fazer algumas afirmações que demonstram que a nossa vida é mais do que o que nós podemos ver aqui. Então, vou fazer duas citações aqui para ilustrar isso que eu estou dizendo. Em João 11:25, Jesus diz: Eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E em João 14, que é especificamente o texto que eu disse da preocupação dos discípulos, Jesus diz: Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vô-la teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Então, nós precisamos retomar os estudos a respeito da eternidade, não perder a perspectiva de que a nossa vida nesse mundo, ainda que seja 150 anos, é uma fração ínfima do que é a eternidade. E a promessa que nós temos de Jesus é que nós passaremos a eternidade com Ele. Aqueles que Ele comprou pelo seu sangue viverão eternamente com Ele. Então, isso significa que nós, diante das lutas que temos, precisamos estudar e manter diante dos nossos olhos essa perspectiva da eternidade. Isso vai nos ajudar a viver esse mundo, a entender esse mundo, a priorizar aquilo que é do reino de Deus nesse mundo e, mais do que isso, ser confortados, porque no momento em que Jesus voltar, a justiça será feita, as coisas serão colocadas em ordem e certamente cada um há de receber aquilo que Deus estabeleceu. Então, eu quero convidar você a ir lá no finalzinho da sua Bíblia, Apocalipse 21. Esse é o texto clássico, Todas as vezes que nós vamos falar sobre o céu, nós voltamos aqui, ainda que você possa ter muito proveito na leitura de Isaías, capítulo 65, 2 Pedro, capítulo 2, Mateus 25, entre outros textos. Vamos ler então os 3 primeiros versos. Diz assim: Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe.
Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Ainda o verso 4. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Irmãos, quando nós olhamos essas afirmações do verso 1 a 4, nós podemos ter aqui alguns apontamentos, algumas conclusões. Primeiro, é uma resposta que algumas pessoas têm, que é de onde nós passaremos a eternidade. Será que é naquele céu que muitas vezes a gente imagina ali, cheio de nuvens, anjinhos? Esse texto diz que João vê um novo céu e uma nova terra. O nosso entendimento a esse respeito é que Deus irá purificar todas as coisas, né, pela sua santidade, né, nesse momento do final dos tempos, mas nós, de certa forma, entendemos que Deus ele irá purificar esse mundo, tirar aquilo que é de mal, mas Deus, quando criou todas as coisas, ele disse que isso aqui era bom, né? O que faz a terra ficar ruim, e o que faz, como Romanos 8 diz, a criação gemer aguardando a redenção, é o pecado. Então, quando Deus purificar isso aqui, me permita usar uma palavra, é como se ele fizesse uma reciclagem. A gente não gosta dessa palavra porque parece que é coisa velha, mas não. João está dizendo que Deus fará alguma coisa nova, sem pecado, mas nós não vamos viver nas nuvens, né, com anjinhos de asa branca. Na verdade, a gente vai viver na terra, né? E aqui a construção do texto demonstra que muita coisa será, lógico, aperfeiçoado, mas parecido ou como uma lembrança daquilo que nós já experimentamos. O importante é dizer que nessa nova condição do novo céu e da nova terra, o céu só é céu porque Deus estará presente. É isso que diz o verso 3. O tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. Ou seja, o que faz o céu ser maravilhoso é esse contato, essa comunhão eterna com Deus, essa presença mais do que visível, né? De união mesmo, de conexão realmente. Então isso é o que faz o céu ser o céu. E mais do que isso, né? Deus ele vai nos dar a oportunidade para, como irmãos que receberam essas bênçãos dele, nós também teremos comunhão uns com os outros, né? Aqui também, rapidamente, cabe dizer que existem algumas maneiras de entender o texto bíblico, e essas pessoas dizem que nós não lembraremos de nada no céu. Não faz sentido, porque nós temos que ir para o céu lembrando o que Cristo fez por nós, quem nós éramos. Então, a ideia é mais ou menos assim, né? Você passa pelo juízo final, a ideia dessas outras pessoas. A gente passa pelo juízo final onde tudo é esclarecido e depois você esquece. Então não tem muito porquê, né? Agora, como a gente falou no dia que a gente conversou sobre o juízo final, no dia nesse juízo final nós receberemos uma consciência plena de tudo que foi feito e de tudo que Deus fez por nós. E quando entrarmos no céu ou formos condenados ao inferno, nós não teremos dúvida nenhuma, ou não haverá injustiça, imparcialidade ou qualquer tipo de corrupção no julgamento de Deus. Então a gente vai entender perfeitamente o porquê somos salvos ou porque outros foram condenados, né? Então o céu é o céu por causa de Deus. E mais do que isso, o verso 4 diz que nós receberemos um consolo final, total da parte de Deus. Nesse céu não existe mais a necessidade das lágrimas, né? Não me pergunte se a gente não vai chorar de rir, né? Mas eu acredito que
a condição de paz, a condição de tranquilidade já não vai promover as lágrimas da tristeza, como diz aqui, não haverá luto, a morte já não existirá, não terá pranto, não terá dor, e essas coisas que são próximas de nós aqui no mundo que nós vivemos deixarão de existir, elas passarão. Vamos continuar lendo o texto, versos 5 a 8, diz assim: E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tem sede darei da graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde no fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. O verso 5, então, Deus estabelece aqui para que João faça esse registro. É interessante como os verbos estão conjugados aqui, porque Deus, ele está, nesse texto, os verbos estão todos no presente, né? As coisas estão feitas, elas estão prontas, porque nós entendemos que, de fato, Deus, ele não, ainda que ele atue no tempo que nós estamos, né? Mas Deus, por ser eterno, tem uma perspectiva bem diferente da nossa, né? Então Deus também, como onisciente, sabe de todas as coisas e já fez todas as coisas. Isso significa que ele estar sentado no seu trono e determinando essas coisas significa que a nossa vida não sai do controle de Deus. Então ele controla todas as coisas, ele nos conduz em todas as coisas. E o verso 6 diz: Está feito. Está feito porque Cristo, de fato, já venceu, já morreu, já pagou todos os nossos erros e aguarda unicamente esse momento para fazer o desfecho da história, onde as coisas serão colocadas no seu devido lugar. Finalzinho do verso 6 e verso 7, Deus diz: Eu, a quem tem sede, darei de graça da água da fonte da vida. O vencedor herdará essas coisas e lhe serei Deus e ele me será filho. Aqui um convite de Deus para que participemos disso. E ele demonstra que é através da graça dele, né? Nós não participaremos por conta própria, mas porque há um convite gracioso dele. Porém, o texto deixa claro que existem pessoas que não aceitarão a oferta da graça, mas continuarão apegadas aos pecados da sua vida. Aqui é claro que nós podemos olhar para pessoas crentes que em algum momento da sua vida foram covardes no testemunho cristão, foram incrédulos, foram abomináveis no seu comportamento, nas suas atitudes, assassinos, talvez prejudicando a vida das pessoas, impuros, aqui tem uma conotação sexual, feiticeiros, traz aqui uma ideia bem ampla, né, de artifícios para conseguir coisas espirituais, idólatras e mentirosos. Então, essas pessoas que cometeram isso na sua vida não estarão necessariamente condenadas desde que estejam arrependidas em Cristo. O texto está dizendo que pessoas com essas características que permaneceram no erro, que permaneceram idolatrando essas coisas acima de Deus, essas sim serão levadas ao lago do fogo e passarão pela segunda morte. Essas pessoas. Agora veja, em alguma medida, todos nós, crentes ou não, podemos incorrer nessas coisas. O que está sendo dito é que quando essas coisas nos controlam, nós as temos como Deus. Então nós precisamos nos arrepender. A grande questão aqui é que nós estamos num tempo que é possível ainda o arrependimento. Eu acho que você tem ouvido bastante isso na igreja,
para que a gente não perca o tempo, para que a gente faça o anúncio do Evangelho, viva uma vida que seja comprometida com Deus, para que as pessoas ao nosso redor vejam o testemunho, ouçam a palavra e possam experimentar de beber da água da vida, da fonte da água da vida, e não ser condenado no fogo. Nós temos então depois, verso 9. Então veio um dos 7 anjos, que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos, e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Tinha grandes e altas muralhas, 12 portas, e junto às portas 12 anjos, e sobre elas nomes inscritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. 3 portas se acham a leste, 3 ao norte, 3 ao sul, 3 a oeste. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, que estavam sobre estes os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade, as suas portas e a sua muralha. A cidade é quadrangular, de comprimento e larguras iguais, e mediu a cidade com a vara até 12.000 estádios. O seu comprimento, largura e altura são iguais. Mediu também a sua muralha 144 côvados, medida de homem, isto é, de anjo. A estrutura da muralha é de jaspe. Também a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento é a de jaspe, o segundo de safiro, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônio, o sexto de sádio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o 10º de crisópaso, e um 10º de jacinto, e o 12º de ametista. As 12 portas são 12 pérolas, e cada uma dessas portas de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro como vidro transparente. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus poderoso e o Cordeiro. Vamos fazer uma pausa aqui para indicar que o que está sendo dito aqui, irmãos, representando, né, através da cidade, uma cidade muito bem planejada, muito bem organizada, muito bonita, muito equilibrada, é uma figura para falar da glória da igreja, né? Então, na linguagem figurada que João utiliza, ele vai dando sinônimos, ele vai dando sinais aqui de como nós podemos entender que a igreja, os salvos, né, a soma de todos aqueles que são salvos, serão. Então, nos versos 10 e 11, esse anjo mostra a glória da igreja. Essa glória, ela é derivada daquilo que Deus é. Ela não tem brilho próprio, ela tem algo que foi dado por Deus, né? Nós temos muitas figuras bíblicas falando da noiva do Cordeiro e aponta sempre para um aspecto de que a noiva está sendo preparada, santificada, purificada para aquele momento final. Então aqui nós temos isso já concreto. Versos 12 a 14 fala a respeito de duas coisas, né? 12 fundamentos, né? E das 12 portas. Então aqui nós temos uma figura para demonstrar que não são os profetas, são as tribos, né? 12 tribos são as portas. Então, somando as 12 tribos e os 12 apóstolos, nós temos o sentido aqui não é uma conta matemática para ser exata, mas para demonstrar a completude do povo de Deus. Então, o fundamento aqui dos 12 apóstolos, né? Normalmente nós fazemos aqui uma indicação para dizer que primeiro Jesus escolhe 12, nós temos então Judas Iscariotes que o trai, depois Matias entra no lugar dele,
E nós temos depois o apóstolo Paulo, que ele mesmo já dizia, e ainda que ele entendesse que Deus havia dado essa responsabilidade para ele, mas ele se colocava sempre como o menor dos apóstolos, e acredito que se a gente perguntasse para ele, ele também não ia querer, nesse sentido aqui, ter o seu nome, né? Porque não era falsa modéstia de Paulo quando ele entendia, quando ele dizia essas coisas à igreja. Então, entenda essa figura, né? A figura é que a igreja, ela está representada, ela está fundamentada nesse aspecto do Antigo Testamento das 12 tribos, e a gente precisa lembrar que nem todas as tribos foram fiéis a Deus, mas aqui o nome delas estão, isso demonstra a misericórdia de Deus, e nós temos os fundamentos, que são os apóstolos, e aí nós temos também aquilo que eles testemunharam, a obra missionária que eles fizeram. Dos versos 15 a 21, nós temos indicação aqui de várias coisas que vão mostrando como a igreja está perfeita. Ela é como se fosse uma forma, um cubo, né? Ela tem altura, largura e dimensões iguais, então aponta para essa questão da perfeição. Nós temos aqui a demonstração de que ela é composta por diversos tipos de pedras preciosas. Isso também aponta para a preciosidade, para o valor que a igreja recebe. Quando fala aqui do ouro, da prata, da praça, nós temos também o aspecto de que ele era como que se fosse cristalino, né? Brilhante, mas como que se fosse cristalino. Então a ideia é de pureza, de algo que está refletindo a Deus, né? Então são todas figuras que João vai levantando para demonstrar como a igreja foi de fato vencedora, como a palavra de Jesus de que o inferno, de que o Satanás ou os inimigos da igreja não prevaleceriam sobre ela, é real. Então, nós não precisamos desesperar o nosso coração, né? As promessas de que a igreja vai permanecer, vai receber aquilo que Deus prometeu, é real e definitivo. No verso 22, João começa a falar algo muito interessante, que é o seguinte, ele diz, olha, eu não vi santuário porque Deus é o próprio santuário, então não tem mais nada a ser escondido, né? Deus, de fato, faz com que essa comunhão, ele estar ali, faz com que a comunhão seja completa. Então nós temos aqui demonstrações do perdão, da graça, da glória, né? Outra coisa que é dito, né? A cidade não precisa nem de sol, verso 23, nem de lua, para lhe darem claridade, pois a glória de Deus iluminou e o cordeiro é a sua lâmpada. Veja, né, são todas essas indicações para demonstrar o quanto a majestade de Deus é presente e faz com que tudo isso seja maravilhoso. Dê uma olhadinha para a gente terminar, capítulo 22 ainda, versos de 1 a 5, e eu acho muito interessante a gente olhar esse texto na perspectiva de que é como se João estivesse demonstrando a redenção de Deus naquelas coisas que haviam lá na criação ainda, no Gênesis, né? Então vamos lá. Versículo 1 do capítulo 22. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Se você se lembrar, lá em Gênesis havia 4 rios que saíam do Éden, né? Mas esse aqui, ele é brilhante como cristal e ele vem direto do trono de Deus e do Cordeiro. Verso 2. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Você vai se lembrar, em Gênesis nós tínhamos ali também a árvore da vida, mas Deus a protegeu ou bloqueou para que Adão não comesse também daquela árvore, mas agora essa árvore está acessível, qualquer um pode ir, e a ideia aqui de que as suas folhas, né, curam, a cura dos povos, simboliza também essa questão da eternidade, né? Não há mais
doença mortal, não há mais morte, não há mais o que ser curado, né? Não necessariamente a gente precisa levar para o lado de que lá no céu a gente pode de repente cair, se machucar e vai precisar usar ali de um medicamento. Não necessariamente isso, mas o símbolo é de que há algo já completo, né? Sem riscos, né? Sem nenhum outro percalço, né, no caminho. Verso 3: Nunca mais haverá qualquer maldição, nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão. 4. Contemplarão a sua face e na sua fronte estará o nome dele. E 5. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor, Deus, brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Então, se não há mais maldição, não há mais aquela conversa de Deus com Adão, Eva e a serpente. Já não há mais dor, já não há mais a necessidade do descendente da mulher pisar na cabeça da serpente, porque isso já foi feito e a consequência já foi levada ao final. Um outro aspecto é que Deus está presente. Ele não, por causa do pecado, houve uma cisão, uma separação, mas agora não mais. Agora é possível estar em comunhão com Deus, né? E por fim ele termina falando a respeito de não ter noite. E noite não, se Deus é a própria luz da cidade, então de fato não tem noite, né? Não há necessidade disso, porque ele faz esse papel. Mas o que é interessante a gente pensar é que essa medida de tempo que nós temos, né? Dia e noite, contagem de dias, semanas, horas, essas coisas acabaram, porque nós temos a eternidade. Então veja, irmãos, esses capítulos eles servem para nos inspirar, eles servem para nos levar a confiança, levar ao próximo passo, né? De certa forma entender que nós estamos como igreja, nós estamos como pessoas em 2020 muito apegados a essas coisas aqui. Não é que a gente tenha que rejeitar esse mundo, mas a gente tem que viver nesse mundo com a perspectiva da eternidade. É isso que Deus está nos ensinando através desses textos que falam do novo céu e da nova terra. Eu espero que o seu coração se encha de alegria, de esperança. Eu espero que você possa amenizar talvez a sua preocupação com o mundo que nós estamos, por ter a certeza de que aquele que está no trono já preparou todas as coisas para estarmos com ele, e como Jesus mesmo fala no texto que nós lemos no início, ele mesmo está preparando um lugar para cada um de nós. Então que Deus te abençoe, que as suas forças sejam renovadas e que você possa seguir alegre a nossa caminhada de discípulos e discípulas de Jesus. Um abraço e até logo.